sou a Paula Bayer. Eu sou a Nanete Neves. Estamos começando o nosso podcast. Esse é o podcast número 1, Panacota Literária. 10 minutos de literatura. Nós vamos abordar diversos assuntos do mercado editorial de livros no Brasil, trazer novidades, comentar livros. A gente espera que seja um espaço não só de informação, mas como de levantamento de questões e de divertimento para todo mundo que ama ler. E esse nosso tema de hoje, o primeiro tema, é ficção científica brasileira. Quem a gente convidou, Nanete? O Luiz Braz, né, que é o maior nome, o maior divulgador desse gênero no Brasil. Ele que é escritor, ensaísta, mas ele é curador do blog Ficção Científica Brasileira, WordPress. E ele batalha pelo gênero que aqui no Brasil tem ainda alguma resistência das grandes editoras. Ele tem falado em vários programas de televisão e na internet. E ele recentemente também publicou um livro no Kindle, que é Gigante pela Própria Natureza, que é muito bacana, que inaugura também uma nova linguagem que se adapta perfeitamente à ficção científica brasileira. Ele sempre é provocador, né, Paula? Uhum. Então vamos lá. Luiz Braz, por favor, define pra gente e pros nossos ouvintes o que é ficção científica. Se vocês pesquisarem, encontrarão ao menos meia dúzia de definições contrastantes de ficção científica. Algumas muito sofisticadas, quase abstratas, usadas principalmente no tecnicista ambiente acadêmico. Bom, pro uso cotidiano, eu prefiro a definição mais econômica. Considero ficção científica qualquer narrativa que apresente ao menos um desses três ingredientes. Primeiro, elementos da ciência e da tecnologia fundamentando o enredo. Segundo, ícones, tipos e estereótipos ligados à ciência e à tecnologia. Por exemplo, a astronave, o alienígena, o androide, o ciborgue, a inteligência artificial, a máquina do tempo, a realidade alternativa e por aí vai. Terceiro, uma grande reformulação da sociedade de natureza utópica ou distópica. Então, se uma narrativa apresentar ao menos um desses três ingredientes, para mim é ficção científica. Luiz, e agora? O que você pode dizer sobre a ficção científica no Brasil? No Brasil, a verdadeira literatura marginal é a ficção científica. Lembrando que a ficção científica faz fronteira com outros dois gêneros artísticos e literários igualmente interessantes. A fantasia, que eu chamo de ficção sobrenatural, e a ficção fantástica, que alguns chamam de realismo mágico. A história da ficção científica brasileira começa no último quartel do século XIX com o romance O Doutor Benignos, do português naturalizado brasileiro Augusto Emílio Zaluar, publicado em 1875. Então, partindo desse ponto, durante mais ou menos 80 anos, muitos escritores tupiniquins publicaram contos e romances sem muita expressão, influenciados principalmente por H.G. Wells e Júlio Verne. A ficção científica brasileira ganhou o maior impulso a partir dos anos 60. Então, a fim de organizar o crescente cenário de nossa ficção científica, cada vez mais populoso, os pesquisadores usaram o conceito histórico de ondas. Assim, a primeira onda da ficção científica brasileira aconteceu nos anos 60 e 70, e trouxe autores talentosíssimos como Jerônimo Monteiro, André Carneiro, Diná Silveira de Queiroz, Rubens Teixeira Scavone e Fausto Cunha. A segunda onda é formada pelos autores que estrearam nos anos 80 e 90, como Braulio Tavares, Fábio Fernandes, Finísia Fideli, Roberto de Souza Causo, Ivan Carlos Regina, Fausto Fawcett e vários outros. Por fim, a terceira onda é formada pelos autores que estrearam no início do século XXI, e a quantidade é imensa.
São mais de 3 dúzias de autoras e autores talentosíssimos. É curioso, né, as coisas que o Nelson levanta, e quando a gente fica sabendo que, por exemplo, na Companhia das Letras diz que tem um aviso enorme colado lá. Eu nunca entrei na Companhia das Letras, mas dizem, não publicamos ficção científica. Nossa! Não publicam a brasileira, mas eles publicam a internacional, eles têm lá vários grandes nomes. Então existe uma resistência nas editoras. O que a gente tem também editoras de porte médio que vem travando essa luta. Por exemplo, a Aleph, que existe há 35 anos, foi fundada em 84 e possui mais de 190 títulos entre os clássicos da literatura de ficção científica, como o Isaac Asimov, William Gibson, Philip K. Dick, tanto que lá fora pensam, o próprio dono da editora, o próprio publisher da editora, o Daniel Lameira falou na TV Publish News, que lá fora pensam que a Aleph é grande por causa do porte e do volume das publicações deles. Mas, na verdade, ele conta que a editora, foi uma opção da editora, nadar contra a corrente. Então, no começo, diz que as livrarias não queriam comprar, os jornalistas não queriam falar a respeito, mas ela veio insistindo com alguns truques mercadológicos, tal, e diz que naquela época não tinha nem os nerds não eram representativos, tal, mas que ela veio insistindo, e hoje ela tá aí um nome forte, né, no mercado de ficção científica. Outro dia eu tenho lá a edição comemorativa dos 50 anos de Laranja Mecânica, que a Aleph publicou, e é linda a edição, foi traduzida pelo Fábio Fernandes, que é outro grande escritor de ficção científica brasileiro, tem uma introdução enorme, comentários, e é uma edição assim... Caprichada, né? Muito caprichada, né, Nanete? Isso é bacana, assim, né? E a gente fica feliz de ver que é uma luta diária, né? Mas as editoras estão se abrindo. Além da Aleph, a gente tem a A-Link, que é uma editora pequena, tocada pelo Glauber Soares, tal, bravamente. Uhum. Mesmo sendo uma editora pequena, ela já está com 3 títulos, já lançou 2 e o terceiro está para ser lançado agora, nesse segmento de ficção científica brasileira. E a Patuá, que lançou a coleção Futuro Infinito, cuja curadoria é do Luiz Braz. E tem um livro lá, Fanfic, do grande Braulio Tavares, que é um livro super bacana, um autor que sempre escreveu ficção científica. Ele escreve pra caramba qualquer coisa que ele escreva, né? Super e em ficção legal. Ele arrasa, né? E tem um do Fábio Fernandes também. Esse Futuro Infinito aí é uma coleção que promete. Saiu, por essa coleção, já saiu o Braulio, a Cláudia Du e o Fábio Fernandes. E aí vai vir mais coisas, até nós duas, que trabalhamos em áreas distintas, né, da literatura, até nós, a gente vem se arriscando de participar de coletâneas de contos de ficção científica brasileira. Porque, como diz o Luiz Braz, é mágico pensar no futuro. E é mágico pensar em outras possibilidades de vida e outras possibilidades de realidade. Agradeço bastante a vocês, Paula e Nanete, pelo convite para conversar um pouquinho sobre um dos meus assuntos prediletos, que é a ficção científica brasileira. E aproveito para indicar a quem está escutando esse podcast a antologia Fractais Tropicais, organizadas pelo Nelson de Oliveira, que traz os 30 melhores contos da ficção científica brasileira, né? São divididos em 3 sessões, ou seja, uma sessão para cada onda. E indico também o blog Ficção Científica Brasileira, que traz uma série de resenhas sobre os principais livros lançados recentemente. Então, o endereço do blog é Ficção Científica Brasileira, tudo junto, .wordpress.com. O Panacota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves. Trilha e edição de Juliano Costa. No nosso próximo podcast, o assunto vai ser poesia. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.